Atlético já se prepara para o clássico. Jogou na quarta-feira, querendo ou não, teve um dia a mais, tá tendo um dia a mais de preparação. Não é isso, Alê? Então, o técnico Paulo Turra até falou sobre isso, a gente já vai mostrar pra vocês. Mas o Furacão deve ter o seu time principal, o Furacão que não tem nenhum suspenso, não teve problemas entre os titulares pra essa partida, vai contar com a volta do Pablo no comando de ataque, mas tem um problema entre as opções do Paulo Turra. O atacante Rômulo foi substituído no intervalo com um problema no tornozelo no jogo ali na Arena da Baixada no último confronto do Atlético, a goleada por 5-0 sobre o Azures, e a chance dele participar desse jogo é muitíssimo pequena. Ele vai passar ainda por exames de imagem e a tendência é que ele não esteja à disposição nem para esse jogo e também para os próximos jogos do Atlético. A gente vai sempre atrás de informações para saber o estado do atacante. Kaique Rocha, o zagueiro que foi anunciado hoje, a gente já vinha falando aqui no Bate Pronto há algumas semanas sobre ele foi de fato anunciado hoje, ainda não está no bid, ainda não está inscrito no Campeonato Paranaense. Essa situação pode mudar durante a tarde, né? O Atlético teria aí até o final do dia para poder inscrever o jogador, mas dificilmente ele vai estrear num clássico, né? Ele acabou de chegar, não acredito que deve ficar no banco. E as condições físicas também, né? Faz muito tempo que ele não joga, desde agosto. Ele tá sem jogar, então precisa de um tempo aí para se readaptar ao futebol e ao futebol brasileiro, mas é um jogador que vai contribuir muito com o Atlético, principalmente na tal da bola aérea, né? 1,95 m de altura, apesar da altura dele, ele é um jogador muito rápido, que tem muita técnica. Eu li até uma entrevista que o ex-treinador dele do Santos, da base do Santos, o Luciano, deu, falando da qualidade do Kaique Rocha, e ele falou que é um jogador de muita posse, de construção, de muita técnica. Quando ele sai da defesa e rompe as linhas do meio, ele tem bastante liberdade para atacar, é um jogador de qualidade, que tem o poder de decisão com a bola, quer dizer, faz gol também. Então é um jogador que tem um faro de artilheiro aí, que vai com certeza ajudar o Atlético. Tanto na bola aérea defensiva quanto na ofensiva, né? A gente vai trazer aqui o que ele disse, tá? Ele chegou no Atlético, ele já falou sobre essa chegada ao Furacão, e até mandar aqui um salve pro Vinícius Oliveira, um grande amigo meu. Ele é assessor do Bragantino, tá acompanhando a gente, falou que respondeu pelo Twitter e falou: esse zagueiro é bola, gosto muito dele. Vinícius, que conhece aí todo mundo no meio da bola, um grande profissional, ganhou o prêmio da CESP em São Paulo de melhor assessor de imprensa do país. Olha, lá do pessoal da assessoria da Crônica Esportiva em São Paulo. Mas vamos falar sobre o Atlético, vamos falar sobre o time. O Paulo Turra, ele falou na entrevista coletiva após a vitória contra o Azures sobre como chega o Furacão para esse duelo Atletiba. Ele tá animado. Nós chegamos fortes, mentalmente principalmente, taticamente e individualmente, nós chegamos fortes. Ponto. Esse é o nosso objetivo, jogo a jogo. Então, como nós chegamos forte para o jogo de hoje, para o próximo jogo nós vamos chegar forte, pode ter certeza. Principalmente mental. O mental nosso é muito forte e a gente fomenta todo dia, todo treino, a gente fomenta isso aí. E a questão dos reforços, né? A questão dos reforços eles é que estão dando o retorno aí. Eu, como treinador, dentro da avaliação que eu faço durante os treinamentos, é aquilo que eu falei a respeito do Luciano. Eles me dão o retorno de eu ter confiança de colocar eles. Então, até o momento, sem exceção, todos que estão entrando estão ajudando muito, estão contribuindo muito, e inclusive em alguns jogos, mudaram a história do jogo. Então, eu sou feliz por causa disso também. O Atlético, então, com um mental muito forte, com a parte técnica muito forte, é o líder com 100%. E ele falou sobre os reforços, né? Vem me ajudando muito. O Madison foi titular uma vez só, o Fernando foi titular uma vez só, e o Arriagada entrou com gol de letra. Kaique Rocha ainda não está à disposição. Eles vêm ajudando muito, mas ainda não tiveram muito espaço, né, Jana? Os reforços do Atlético, o time base tem sido o time do ano passado, claro, com algumas alterações. Por hora, Vitor Bueno e Teran jogando juntos, mas ainda não tem mostrado muito, assim, né, Jana, dentro de campo os reforços do Atlético. São jogadores que ainda estão ganhando oportunidade. O Paulo Turra tá rodando o elenco e, claro, que deve ir com o que tem de melhor, com força máxima no Atletiba, mas até os jogadores do ano passado,
que às vezes se esperava até um pouco mais, eles parecem estar mais prontos nessa temporada, né? Estão sendo mais decisivos, ou fazendo gol, ou então dando passe, né? Participando mais de jogadas, como o caso do próprio Canóbio, do próprio Coelho. São jogadores que começaram muito bem o ano e estão mais adaptados, eu acho que ao clube, à cidade, estão mais dedicados, estão mais regulares, então é um time que vem em evolução, né? E a promessa com certeza é de um clássico muito disputado, em que entra em campo, claro, esses talentos individuais, né? Esse feeling do jogador jogar um clássico que, por mais que né, os estrangeiros talvez não tenham noção, né, do que é um clássico Atletiba aqui em Curitiba, mas ele já tem um peso diferente, então você já encara o jogo como um desafio a mais, né? Se eles já entram com vontade, com mais força de poder decisivo ali, de mais aguerrido num jogo contra o Coritiba, isso vai pesar ainda mais. Você falou sobre a questão do Coelho, do Canóbio, né? Eu lembro também do Coelho, eles falaram sobre essa questão, né? Eles ano passado chegaram no meio da temporada, tiveram uma adaptação e agora, ó, como eles estão mostrando. É só dar um pouquinho de paciência, de calma que a coisa vai. E o Terans também, né? Jogando mais na ponta ou jogando no meio, é um jogador que é muito versátil ali no ataque, que tem sido muito decisivo no Atlético. TT Mota, você falou que se o Atlético tem vantagem por ter um dia a mais de preparação? Sim. Paulo Turra te responde. Opa! Não tem nada a ver, não. Isso é desculpa para... Isso é desculpa, não vejo nenhuma diferença. Então, hoje os clubes estão muito bem preparados em todas as áreas, então não vejo nenhum benefício por nós ter um dia a mais de descanso do que o nosso adversário. Tá aí o técnico do Atlético falando sobre esse dia a mais. Inclusive ontem, na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Antônio Oliveira do Coritiba, ele disse o seguinte, que se apoiar nesse dia a menos de preparação seria uma desculpa. Que isso não é desculpa. E aí, Janaína, faz diferença ou não faz um dia a mais na preparação? Mas daí, de qualquer forma, também o Curitiba teve um dia a mais para se preparar para encarar o Cianorte, então, né? Mas o Cianorte mas a questão é o clássico, né? diferente, né? Clássico é clássico e vice-versa, já disse o grande Linhares Júnior ontem aqui nessa mesmíssima bancada. Isso aí. Eu acho que pro treinador, né, nenhum tipo de situação como essa é desculpa, mesmo se a gente for falar, por exemplo, de gramado, de viagem longa, né? São situações que todos os times enfrentam em algum momento do campeonato. Mas é claro que, talvez, pelo momento que o Atlético vive, né, por estar 100%, vem só com vitórias no Campeonato Paranaense, né, vem menos pressionado do que o Coritiba. O Coritiba ontem precisou reverter um resultado. Obviamente que conseguiu uma vitória muito convincente, foi um time diferente no segundo tempo, muito aplicado e teve méritos para conseguir a vitória. Mas ele já vem, né, numa outra situação. Então acaba o Atlético tendo um pouco de vantagem nisso, em relação a estar mais descansado, a ter um pouco mais de tempo para poder olhar para o adversário, né, para observar o que é preciso fazer para conseguir tirar vantagem jogando em casa. Mas eu acho que ali, num clássico, gente, eu acho que são outras coisas que são prioridades, sabe? Que são mais decisivas do que um dia a mais de trabalho. Até porque a entrega deles dentro de campo vai ser diferente, né? Ninguém vai querer sair do clássico com um resultado negativo, ainda mais o Atlético jogando em casa, né? Então um empate com o Curitiba fora e nem sente. Um empate fora. O Atlético tá jogando em casa, não vai querer perder pontos pro Curitiba, ainda mais que o Atlético tá nessa sina aí, 6 vitórias seguidas, buscando o recorde do time de 2008, que conseguiu 12. Torcida única ainda, né? Ainda mais valendo a invencibilidade, valendo a artilharia da competição. Também. Gente, tem tudo pra ser. Manga vai gostar desse jogo, hein? Gosta dessa pimentinha, né? Ele gosta. Verdade. Ele gosta. O Paulo Turra, ele falou que a preparação não tem nada a ver. Esse negócio de ter um dia a mais e tudo mais, né? A gente tem um dia a mais, mas hoje em dia tá todo mundo muito bem preparado. Tudo bem. E a ansiedade? Será que a ansiedade muda para um Atletiba? Será que eles estão bastante ansiosos aí para esse jogão que vai ser domingo aqui com transmissão da Jovem Pan News? Vamos ouvir o Paulo Turra. A ansiedade é normal, né? Se eu não ficasse ansioso, inclusive em qualquer jogo, eu, até por característica, eu fico ansioso para ver
se a nossa equipe consegue transferir para dentro de campo no jogo, que é trabalhado nos treinamentos e não só disso. Então, lógico, é mais um jogo, a gente sabe da importância que é um clássico, mas hoje eu vou aproveitar para curtir e para analisar o que foi realizado hoje. A partir de amanhã a gente pensa no nosso próximo adversário, que é um clássico, com muito respeito, como sempre fizemos, e aí a gente entra em mais detalhes.